Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom, dando sequência à nossa aula, né, então a gente viu na nossa última aula os processos de separação de misturas, e hoje, dando continuidade, a gente vai pegar um exemplo específico que envolve um processo de separação de mistura, e a gente vai utilizar ele como exemplo. Então, antes de mais nada, vamos fazer uma revisão dos conceitos vistos até então. A gente aprendeu no começo de ano as mudanças de estado físico. Então, a gente viu o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Quando o estado sólido ele passa para o estado líquido, você tem o processo chamado de fusão. O estado líquido para o estado gasoso, você tem o processo de vaporização. O estado gasoso para o líquido, condensação. O líquido para o sólido, solidificação. Agora, quando o estado sólido passa direto para o estado gasoso, aí você tem o processo de sublimação, e quando você tem o contrário, aí você tem o processo de ressublimação, ou também pode ser chamado de sublimação. Então, tudo isso a gente aprendeu no começo do ano, quando a gente estava discutindo os estados físicos da matéria. Agora, voltando para o que a gente viu na nossa última aula, né, a gente falou sobre vários processos de separação de mistura, né, então, centrifugação, destilação, filtração, só que o exemplo que a gente vai mostrar na nossa aula de hoje envolve principalmente a destilação. Então, a gente viu, se vocês se recordam, a gente aprendeu na nossa última aula dois tipos de destilação. A destilação simples e a destilação fracionada. Qual que é a diferença entre as duas? Então, começando pela destilação simples, basicamente, o que você vai separar na destilação simples é um sólido de um líquido. Né? Então, por exemplo, aqui você tem o balão de destilação, e aí nesse balão de destilação, você tem um sólido misturado com um líquido. Quando você aquece esse balão de destilação com um bico de Bunsen, o líquido ele começa a evaporar e o sólido fica retido no balão de destilação. Conforme o líquido evapora, ele vai se encaminhando para o condensador. E conforme a gente viu lá no início do ano, quando a gente passa do estado de vapor para o estado líquido, esse processo é chamado de condensação. Portanto, o que ocorre no condensador é que o líquido que está na forma de vapor, ele volta para a forma líquida, né? Ele condensa, e aí ele vai para o Erlenmeyer, tá? Isso na destilação simples. Agora, na destilação fracionada, você separa dois líquidos. Então, por exemplo, um exemplo bastante comum é a água e a acetona. A água e a acetona são dois líquidos. Quando eles são misturados, e quando você aquece esse sistema, a acetona, por possuir um ponto de ebulição menor, ela acaba evaporando mais rápido do que a água. Né? Enquanto que a água, que tem um ponto de ebulição maior, ela acaba ficando retida no balão. Então, a acetona, ela vai evaporando, e aqui é o mesmo raciocínio. Ela vai evaporando e passa pelo condensador e volta a ser líquido novamente. Tá? Então, esses são os exemplos que a gente vai trabalhar na aula de hoje, né? A destilação. Professor, Oi. por que não pode fazer a mistura da água e acetona na destilação simples? Uma boa pergunta. Porque a destilação fracionada, como eu havia dito, é para uma mistura que envolve dois líquidos.
né? Agora, a destilação simples é uma mistura, é um processo de separação de um sólido e líquido. Então, você só vai utilizar a destilação simples quando você tiver um líquido misturado com um sólido, e não dois líquidos misturados, conforme na destilação fracionada. Entendeu? Bom, agora indo para o nosso exemplo da aula de hoje, a gente vai discutir sobre a produção da cachaça. Base no que vocês viram até hoje, né, no que vocês aprenderam na escola, principalmente na disciplina de História, de onde vocês acham que veio a cachaça? Pelo que eu saiba, veio da cana-de-açúcar. Aí, perfeito, Ana. É a Ana, né? Acertei? Acertou. É porque é turma do primeiro ano, né? Então, eu mal conheço vocês ainda mais esse sistema EAD, né? Que a gente nem vê os alunos, né? Então, meio difícil trabalhar desse jeito. Então, como a Ana perfeitamente disse, a cachaça ela vem da cana-de-açúcar. Então, eu vou mostrar os processos que estão envolvidos. Então, primeiro a gente tem o plantio da cana, né? E aí a cana ela cresce, depois ela é coletada, e assim que ela é coletada, ela passa por um processo de moagem, na qual você tem a separação do bagaço e do caldo, certo? Aí o caldo, ele parte para um processo chamado de fermentação, na qual você tem a ação de bactérias, de leveduras, né? E esse processo, vocês vão estudar com mais detalhe lá na biologia, é chamado de fermentação alcoólica. O que acontece? Como a cana ela é rica em sacarose, na fermentação você tem a decomposição da sacarose em álcool e gás carbônico. Então, a fermentação, né, que no caso é a fermentação alcoólica, ela faz com que a sacarose proveniente da cana-de-açúcar seja convertida, seja decomposta em CO2, né, que é o gás carbônico, e esqueci, e etanol. O etanol, né, como vocês são uma turma de primeiro ano, a gente vai discutir isso mais para frente, né, o que é o etanol. Mas, a princípio, o etanol é um tipo de álcool. Né, vocês vão aprender lá no terceiro ano, né, durante a química orgânica, que o etanol ele faz parte da função álcool, né, e lá tem todos os detalhes. Mas, por enquanto, né, fiquem com essa palavra na mente, tá? Etanol. Aí, depois que eu tenho a decomposição em etanol e CO2, a gente tem a destilação, né, na qual... E aí que entra a destilação, que a gente discutiu anteriormente. A gente tem a destilação, na qual o etanol, que estava no estado líquido, e está misturado com o caldo da cana, ele vai sofrer vaporização, né? Ele vai evaporar. E aí, depois ele passa por um condensador, e aí ele volta a ser líquido novamente. Então, reparem, né? E com base no que a gente viu agora há pouco. Professor. Oi. A Stephanie está perguntando se é destilação fracionada. Aí, ó, eu ia falar isso agora mesmo, destilação fracionada. Porque como a gente tinha o caldo e o etanol estava misturado com o caldo, né, então você tem um líquido misturado com líquido. Então, o caso dessa destilação é a destilação fracionada. Né? Então, muito bem, Stephanie. Acertou. Mas o condensador não é da destilação simples? Peraí, deixa eu voltar lá no primeiro item. Ó, o condensador, ele está presente tanto na destilação simples quanto na destilação fracionada. Tá? O que diferencia mais
essas duas destilações é esse compartimento aqui, né? Repare que na destilação simples você não tem essas divisões que você tem na destilação fracionada. E por que tem essas divisões? Né? Eu não havia comentado. Porque como aqui é uma mistura de dois líquidos, e a acetona, o líquido com menor ponto de ebulição, ele vai evaporar primeiro. Né? Se ele vai evaporar primeiro, ele é menos denso do que o outro líquido que está no recipiente. Se ele é menos denso, ele vai atravessar com facilidade essas divisões. Agora, a água, por exemplo, a acetona, ela tem um ponto de ebulição igual a 58 graus Celsius. Já a água tem um ponto de ebulição igual a 100 graus Celsius. Se eu colocar esse sistema a 58 graus Celsius, a acetona, né, vai estar no seu ponto de ebulição e vai evaporar. Agora, a água, será que ela vai evaporar? Sabendo que o ponto de ebulição dela é igual a 100 graus Celsius? Ela vai, né, porém, apenas uma parte dela, não ela totalmente. Um pouco da água vai evaporar a 58 graus Celsius. Então, para evitar que a água ela também passe pelo condensador e volte a virar água, você tem esses compartimentos, né, essas divisões, para segurar a água, né, a água que porventura evaporar. Né? Então, como a água é mais densa que a acetona, né, e portanto a acetona é menos densa que a água, a acetona vai conseguir atravessar essas divisões com mais facilidade. Né? Então, sim, você tem o condensador na destilação fracionada, assim como na destilação simples também. Então, voltando para a produção da cachaça, depois que você tem a destilação fracionada, como a Stephanie bem apontou, você armazena, né, esse caldo, né, em barris. E por que você armazena? Porque quando o caldo ele sai diretamente da destilação, ele sai com um gosto meio amargo, né? Então, você armazenando ele em barris, conforme o tempo for passando, o gosto dele ele sofre modificação, né? Ocorrem reações químicas dentro desses barris, e aí, conforme o caldo vai envelhecendo, né, ele vai adquirindo gosto, né? E esse gosto também depende do material que é feito o barril, né? Depende da madeira que é feito o barril. Então, tem barris que dão um caráter mais doce ao caldo da cana-de-açúcar. Existem outros que não. Então, dependendo do material que você utilizar, esses caldos podem ter sabores diferentes. Com base no que vocês estudaram, em qual período do Brasil vocês acham que originou a cachaça? Sei não. Se eu não me engano, foi no Brasil Colônia. Aí, muito bem. Você viu isso em história, né? Isso foi história. É um conteúdo trabalhado em história. Se eu não me engano, o primeiro ano também vê na grade de história esse conteúdo, que é o Brasil Colônia, como a Stephanie disse. Então, aqui dando uma de professor de história, o Brasil Colônia, para quem não lembra, começou em 1530 e terminou em 1822. Mas espera aí, professor, o Brasil não foi descoberto em 1500 com a chegada dos portugueses? Foi. O período que a gente tem de 1500 a 1530 é chamado de período pré-colonial, ou Brasil pré-colônia, né? E nesse período inicial você teve o predomínio do pau-brasil. Então, a economia
entre aspas, da época, né, do Brasil pré-colônia, era o pau-brasil. A partir do Brasil colônia, né, que começou em 1530 e terminou em 1822, você teve a substituição do pau-brasil pela cana-de-açúcar. Né? Então, a cana-de-açúcar ela passa a ser a economia predominante. Agora, por que será que os portugueses queriam cultivar culturas de cana-de-açúcar? Porque na época, quem estava com predomínio, né, quem estava com monopólio da aliás, quem estava com monopólio do açúcar era o Oriente Médio. Então, Portugal estava procurando territórios para cultivar a cana-de-açúcar para superar o Oriente Médio, né, em termos de mercado. Então, o Brasil, que é um extenso país em termos de território, serviu como um ótimo lugar para esse cultivo. Então, durante o Brasil colônia, no qual o Brasil era colônia de Portugal, a principal cultura da época, né, a economia da época, era a cana-de-açúcar. E quem colhia a cana-de-açúcar, quem plantava, enfim, quem que estava trabalhando lá todo dia, trabalho braçal, etc. Como vocês já devem ter visto em história ou em outra matéria, o trabalho, que não era bem um trabalho, né, porque era algo forçado, não era algo desumano, né, porém na época era tido como normal, né, o que é um absurdo hoje em dia, era a mão de obra escrava, né. Então, enfim, a tal da diáspora africana. O que foi a diáspora africana? Então a gente tem a África, né? E aí os portugueses, eles iam à África e traziam populações africanas de maneira forçada para o Brasil para prestar esse serviço braçal, né? Sem remuneração, sem casa, sem nada, sem nenhum direito, né? Tratados literalmente como animais, tá? E aí a gente teve, então a mão de obra desse período foi marcada pela mão de obra escrava, né? Dos escravos provenientes da África. Mas eu expliquei sobre isso, mas de onde que veio a cachaça, né? A cachaça, na época, como a cana-de-açúcar era o que movimentava a economia, ela tinha várias aplicações, né? Uma delas era a produção do melaço, né? E o melaço, que normalmente é a sacarose fermentada, dependendo do clima e do tempo da região na qual está tendo aquela fermentação, o etanol acabava evaporando, né? Então, por exemplo, o melaço, ele era produzido nos engenhos, né? Então, quando você tinha, por exemplo, um período mais quente, um período de maior temperatura, você tinha esse etanol que estava presente no melaço, ele evaporava. E aí, quando ele batia na superfície, no teto, né, na superfície do teto do engenho, como o teto ele possuía uma temperatura menor, né, uma temperatura mais baixa do que o restante do ambiente, ao bater naquela região mais fria, o etanol que estava na forma gasosa condensava e aí voltava a ser líquido, né? Então você tinha a formação de uma mancha, né, que representava o etanol na forma lá no teto do engenho, né? E quando esse etanol pingava, quando esse etanol caía, né, e daí que veio o nome pinga, né, por isso que cachaça tem o sinônimo de pinga também, devido a esse fato histórico, né, quando quando o etanol pingava e porventura caía sobre algum escravo, né, a gente sabe, os escravos estavam extremamente machucados devido aos seus senhores,
né, eram tratados de forma desumana, enfim. E muitas vezes eles tinham ferimentos pelo corpo, né? Aí, quando esse etanol caía sobre os ferimentos, isso ardia, né? Isso gerava um desconforto nos escravos. Né? É por isso que outro nome bastante comum para a cachaça, além da pinga, é aguardente, né? Devido a esse nome, devido a esse contexto histórico, né? Que envolve também a vaporização do etanol, tá? E aqui eu deixo uma frase para vocês refletirem, do Gabriel Paes, que diz o seguinte: o Brasil é um país racista, mesmo não se assumindo como tal. Vocês concordam com essa frase? O que vocês acharam dessa frase? Professor, eu acho que concordo. Eu acho que tem, até nas nossas expressões, é muito comum ainda, né? Por mais que o Brasil, né, não se assume como um país racista, mas expressões que eu fui anotando aqui, né? Criado mudo, ou denegrir pela imagem. Na educação infantil mesmo, quando a gente está lá com material escolar, os lápis de cor, tem um lápis a cor nude, comumente chamado de cor da pele. Então, eu acho que são expressões que representam essa frase do Gabriel Paes. Excelente. Opa, pode falar, Ana. Por entrar nessa parte de racismo e também em relação à escravidão, tem muitas teorias, né, que falam que os negros vieram para o Brasil por vontade própria, ou que os próprios negros escravizavam os negros. Essas teorias ajudam ainda mais a velar o racismo, né, que existe, para tentar tirar a culpa das pessoas que exerciam a escravidão, né, que escravizavam as pessoas naquela época. Você tocou num ponto, Ana, importantíssimo, né, que é, de fato, o negacionismo que envolve o racismo atualmente no nosso país. Né? E por que, de fato, isso existe? Né? Existem alguns grupos políticos, né, que acham que atualmente não há racismo no Brasil, né, ou que até mesmo na época do Brasil colônia, os negros africanos vieram por livre e espontânea vontade, não teve intervenção dos portugueses, nem nada. Mas por que será que tem todo esse movimento político, né? Se a gente for ver a história, né, o fim da escravidão no nosso país, ele foi decretado. Então, se vocês pegarem o início do Brasil colônia, que foi 1530, até 1588, acho que dá por volta de 358 anos, né, por aí, por volta disso, tá? Então, olha quanto tempo levou para que a gente decretasse o fim da escravidão, né? E essa demora fez com que o Brasil se tornasse o último país a abolir a escravidão, como eu coloquei aqui. Então, olha a herança que a gente tem. Isso. Mas, apesar disso, né, apesar do fim da escravidão, será que nos dias de hoje a população negra ela está integrada de fato à sociedade? Ela não está mais marginalizada? Ela não sofre mais preconceito? O racismo continua nos dias de hoje. Então, por exemplo, ano passado a gente teve 2 casos que ganharam destaque no noticiário. Então, a gente teve nos Estados Unidos o George Floyd, né? E aqui no Brasil o Carrefour. E, ao mesmo tempo, a gente tem políticos, né? Novamente o Bolsonaro e também o vice-presidente, que dizem que não há racismo no Brasil, né? Que o Brasil é um país tranquilo, que respeita, que quando sofre racismo é mimimi, que a pessoa não suporta piada, né? Essas coisas aí, né? Hoje, ele não é mais tolerado.
Ainda bem, ele não é mais tolerado. Mas isso, será que isso foi a elite que conseguiu? Foi a elite que lutou para dar isso? Não. Quem conseguiu isso foi o movimento negro. Foi os movimentos preocupados com essas causas sociais. Porque o capitalismo, a sociedade capitalista não está nem aí para isso. Né? O que ela quer mais é lucrar. Tanto que no século XX, o que tinha de abundância? Produtos de alisamento de cabelo. E hoje em dia, o que você tem? Produtos na qual você tem uma negra na fachada do produto, né? Então, para vocês verem como que a tendência vem mudando. E o capitalismo, ele vai se adaptando justamente para garantir o lucro. Porque, novamente, a notícia do Carrefour, né? Seguranças de supermercado espancam um homem negro até a morte em Porto Alegre. Tá? E isso daqui ocorreu no ano passado, no Carrefour, né? Enfim, um caso lamentável que, tristemente, representa a nossa realidade atual. Tá? De fato, a elite não está preocupada com essa população. Tanto é que, até o final do século XX, se você vê a taxa de evasão dos estudantes negros, principalmente na educação básica, né, que abrange o fundamental e o médio, você vai ver que a taxa de evasão da população negra era bem superior à da população branca. Né? Ou seja, o que a população negra via na escola, né, seja em termos de matérias, seja na maneira como ela era tratada pelo professor, pelos demais colegas, aquilo ali acabava marginalizando ainda mais os negros, né? O que fazia com que eles não quisessem mais estudar, né? Porque eles se sentiam num ambiente rejeitado. Então, houve uma grande pressão dos movimentos negros para que houvesse essa mudança, principalmente no campo educacional. Tanto é que em 2012 a gente teve a promulgação da Lei 2.711, né, pela presidente Dilma Rousseff, que estabeleceu que a população negra, né, os afrodescendentes, tivessem 50% das vagas de cada curso reservadas, né? E isso foi uma grande conquista, né? Porque até então a comunidade acadêmica era predominante branca. E além de predominante branca, você tinha bastante homem também. Então era predominantemente branca e predominantemente machista. Então você tinha pouca mulher, você tinha poucos negros, você tinha poucas pessoas LGBT também, né? Então a lei 12.711 foi um grande avanço nesse sentido, de integrar ainda mais a população negra que estava marginalizada à sociedade. E aí, para a gente lembrar também do passado, né, que a gente tem que refletir sobre bastante ainda, a gente tem o dia 20 de novembro, que é comemorado a consciência negra, né? E é um dia, né, que é essencial para a gente refletir se ainda há o racismo no Brasil, né? Como que a gente trata as pessoas negras, né? Como é o nosso comportamento perante a elas, enfim, quais que são as políticas adotadas para essa população, se essas políticas são de marginalizá-las, se essas políticas são de integrá-las. Também é uma data boa para a gente refletir sobre as ações dos nossos políticos, sobre as falas dos nossos políticos, né, do nosso presidente, do nosso vice-presidente, porque, segundo eles, o Brasil está tranquilo, está todo mundo igual, é a tal da meritocracia, né? Meritocracia, né? Só se dá bem quem quer, né? Quem tem vontade,
A gente sabe que isso é uma falácia, né? Isso depende de várias condições, várias condicionantes sociais, né? Então, né, além da população negra, tem a questão dos pobres, enfim. Então, depende de vários fatores sociais. Não é simplesmente a pessoa ter vontade que ela pode virar um astronauta da NASA. Não. Quem que vai virar um astronauta da NASA? Quem tem mais oportunidade, né? Então, ter políticas públicas que ajudem a integrar ainda mais essa população que antes estava marginalizada é importante, né? Porque aí sim você vai ter alguma igualdade, não uma igualdade perfeita, não uma igualdade totalmente, mas você vai diminuir um pouco a diferença entre os povos do Brasil, entre as populações do Brasil, tá? Bom, e com isso a gente encerra a aula de hoje. Oi, Eu pode tenho falar. só uma dúvida. O professor falou sobre a sociedade capitalista colaborar muito, Uhum, apesar de parecer que não, colabora muito para o racismo. E o professor citou sobre os produtos que existem hoje para cabelo, tudo, os rótulos, as embalagens. E teria alguma forma de, ou não sei, que eu não colabore para isso? Porque realmente, eu acho que essa questão do cabelo cacheado, do cabelo enrolado, sempre foi muito mal vista, até que eu acho que eu, pelo menos, né, particularidade minha, eu já quis alisar meu cabelo. Eu acho que a maioria das meninas que tem cabelo cacheado, antes de ter toda essa representatividade, a gente já pensou, minha mãe mesmo, na época, tinha cabelo cacheado e decidiu alisar porque não era bem visto, ou uhum. era visto como sujo, como, sei lá, né, como algo ruim. E tinha como eu não colaborar para isso hoje, nessa sociedade capitalista que a gente já vive? Pergunta difícil, hein? Hum, Eu acho que até essa comercialização de cremes, assim, com essa maior visibilidade negra, em parte, por conta do movimento negro estar crescendo na atualidade, em partes isso também eles utilizam essa imagem como um favorecimento do capitalismo, para vender mais. uhum. Bom, é uma opinião minha, eu acho, assim, que mesmo é muito bom para representatividade e tudo mais, mas eu acho que aí tem uma parte bem em relação à economia mesmo. Não, você tocou no ponto-chave, Ana. É isso mesmo. Como o racismo hoje é mal visto pela sociedade, né, pelo menos pela maioria, né, porque ainda tem alguns que defendem esse tipo de atitude, principalmente lá nos Estados Unidos com a tal da Ku Klux Klan, né? É, como o racismo hoje é mal visto pela sociedade, o capitalismo se adaptou a essa realidade. Então, hoje a gente tem produtos que tem negros nas estampas, tem negros nos comerciais. É isso. Eu sei que a minha disciplina é química, né, mas a química também trabalha com a sociedade. Né? É, a química, não aliás, a química depende da sociedade. Tá? Então, é importante, na minha visão, que a gente mude esse raciocínio, né, racista que vem pendurando no nosso país desde o Brasil colônia, infelizmente, né? Desde há mais de 500 anos atrás, tá? Vocês têm alguma dúvida, algum comentário para fazer? Posso encerrar a aula? Pode. Ok. Então, pessoal, eu encerro a aula de hoje. Muito obrigado e a gente se vê na próxima semana. Obrigada, professor. Obrigado. Obrigada, professor.